Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos desafios, que não são poucos, da Faculdade de Medicina Veterinária. E o papo aqui é sério. O objetivo não é só sobreviver, mas sim florescer. Sabe, usando estratégias para ter sucesso, claro, mas, mais importante ainda, cuidando da nossa saúde mental no processo. E para começar, vamos direto para um dado que é um soco no estômago, mas que a gente precisa encarar. A estatística é pesada. Médicos veterinários têm uma probabilidade 4 vezes maior de morrer por suicídio em comparação com a população em geral. É por isso que essa conversa é tão urgente. Bom, e para entender como chegamos nesse ponto, vamos falar sobre o desafio da medicina veterinária. A jornada na faculdade já é, por si só, uma panela de pressão. Exige muito de quem está lá dentro e, como a gente vai ver, pode levar a um nível de estresse bem alto. E a realidade é essa, né? A faculdade, por mais incrível que seja, é um bombardeio de novidades e desafios. É um ambiente novo, com expectativas altíssimas, uma carga de estudos que parece não ter fim. Tudo isso exige uma capacidade de adaptação gigante. E é aí, nesse cenário, que o esgotamento começa a dar os primeiros sinais. E isso nos leva direto para um alerta vermelho. Esse esgotamento todo tem nome e sobrenome: Síndrome de Burnout. Hoje, ela já é reconhecida como fenômeno ligado ao trabalho e que não afeta só quem já se formou, não. Pega em cheio os estudantes também. E não é pouca coisa, tá? A própria Organização Mundial da Saúde já incluiu o burnout na Classificação Internacional de Doenças, a CID-11. Ou seja, não é só estar cansado, é um esgotamento total, físico e mental. É aquela sensação de que a bateria chegou no zero e não tem mais onde recarregar. O burnout se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro é a exaustão, o mais óbvio. Mas tem também a descrença, sabe? Aquela atitude mais cínica, distante. E, por fim, a sensação de que nada que se faz está bom o suficiente. Um sentimento de incompetência. Ficar de olho nesses 3 sinais é fundamental. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olhem só esses dados de uma pesquisa com 108 estudantes de veterinária. Quase 42% se sentem exaustos algumas vezes na semana. E mais de 23% sentem isso todo santo dia. Se a gente somar, dá quase 65%. É muita gente se sentindo esgotada com muita frequência. E essa exaustão não vem sozinha, né? Ela vem de mãos dadas com a frustração. Mais de um terço dos estudantes se sentem frustrados com os resultados na faculdade, diariamente. Isso cria um ciclo perigoso. A pessoa se esforça, não vê o resultado que espera, se frustra, e isso só alimenta mais ainda o esgotamento. Ok, o cenário é pesado, a gente entendeu. Mas e aí? Como é que se vira esse jogo? A boa notícia é que tem jeito. E a resposta, na maioria das vezes, não é estudar mais, é estudar melhor, de forma mais inteligente. É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, fica aqui a primeira reflexão. O jeito que os estudos estão organizados hoje está ajudando ou está mais atrapalhando? Porque às vezes um plano muito rígido pode ser tão ruim quanto não ter plano nenhum. Olha que interessante essa comparação. O cronograma fixo é o clássico. Segunda tem anatomia, terça tem físio. Funciona bem para quem tem uma rotina super previsível. Mas, sejamos sinceros, a vida da maioria não é assim. E é aí que entra o ciclo de estudos. A ideia é ter uma ordem de matérias, mas sem dia fixo. Se o imprevisto acontece, tudo bem. No dia seguinte, é só continuar de onde parou, sem culpa. Outra ferramenta que parece mágica de tão simples é a técnica Pomodoro. A lógica é genial: treinar o cérebro para focar totalmente por um período curto. Você trabalha 25 minutos sem nenhuma distração e depois ganha uma pausa de 5 minutos. Isso quebra a procrastinação e combate o cansaço mental. É fantástico. E o efeito psicológico disso é muito legal. Como disse o escritor Jim Kissick, quando as pausas são curtas e programadas, até as coisinhas mais simples, como pegar um café, viram momentos de prazer de verdade, porque são uma recompensa consciente pelo foco. Agora, uma técnica clássica que todo mundo conhece, mas que tem um segredinho: os flashcards. Especialmente para matérias super densas, como o fármaco, o truque não é fazer um cartão com um resumo gigante. A dica de ouro é dividir a informação. Então, a regra é um conceito por cartão. Em vez de um flashcard com tudo sobre um remédio, faça um só para o modo de ação, outro para as indicações, outro para a dosagem. Fica muito, mas muito mais fácil de memorizar a longo prazo. E para ler aqueles livros e artigos enormes? Existe um método que muda o jogo, o
PL2R. A ideia é simples, deixar de ser um leitor passivo para virar um leitor ativo. Primeiro você explora o capítulo por cima, depois transforma os títulos em perguntas. Aí a leitura vira uma busca por respostas. E os dois últimos passos, recuperar e revisar, é onde a mágica acontece para fixar o conteúdo de verdade. Certo, já falamos bastante de técnicas de estudo. Mas a jornada para o sucesso na faculdade vai além disso, né? Vamos ver agora outras ferramentas que são essenciais tanto para o desenvolvimento profissional quanto para o pessoal. Networking. Essa palavra às vezes assusta, mas a verdade é que ele começa ali, no dia a dia, na sala de aula. Professores, colegas, eles são os primeiros contatos de uma rede que vai crescer a vida inteira. É sobre criar conexões reais, se interessar de verdade pelas pessoas e não só pensar no que se pode ganhar com isso. E claro, vamos usar a tecnologia a nosso favor. A gente tem na palma da mão um monte de aplicativos que são uma verdadeira mão na roda. Ter uma calculadora de doses ou um guia de remédios no celular otimiza o tempo e ajuda a tirar dúvidas rapidinho. Vale a pena dar uma olhada. E agora, depois de todas essas dicas e ferramentas, a gente chega na parte mais importante, no coração de toda essa nossa conversa. Cuidar de quem cuida. Autocuidado não é luxo, não é algo para fazer quando sobrar tempo. É uma necessidade profissional, é essencial. No fim das contas, a mensagem é essa. Ser uma pessoa produtiva na veterinária não tem nada a ver com se sacrificar até não aguentar mais. É exatamente o ao contrário. É sobre ser mais eficiente para aprender melhor, otimizar o tempo e, com isso, garantir que sobra energia e espaço na agenda para cuidar de si. Então, para fechar, fica a pergunta, mas uma pergunta para ação. Qual estratégia dessas todas vai ser usada para se cuidar um pouquinho hoje? Não precisa ser nada grandioso. Pode ser tentar um pomodoro, organizar o início de um ciclo de estudos ou simplesmente agendar uma pausa de verdade. O que pode ser feito agora para cuidar de quem cuida? Pensar nisso já é o primeiro passo. Valeu pela companhia